Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por enquanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente pra sempre, no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora, agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede, agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo, agora toda minha roupa. Agora volta pro novelo, agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive, agora a criança sou eu. Agora sinto um gosto doce, agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe, agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora, agora, agora. Confira agora a entrevista com o super médico, ginecologista e obstetra Braulio Zorzella. Ele nos fala sobre o cenário obstétrico contemporâneo, aonde estamos e para onde iremos. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Sulfene, o Simpósio de Saúde Feminina Integrativa. E hoje nós vamos apresentar para vocês, com muito orgulho, com muito prazer, Dr. Braulio Zorzella. Ele que é um médico, ginecologista e obstetra, especialista em partos naturais, que vai dar umas palavrinhas para a gente, vai falar com a gente hoje sobre o atendimento obstétrico contemporâneo, aonde estamos e para onde iremos. Tudo bem, doutor Braulio? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, sinta-se à vontade, né, para falar um pouquinho com a gente, assim, pode contar para a gente a tua experiência, um pouquinho da tua profissão, como são os partos, como é que... Enfim, fique à vontade para contar para a gente um pouco da tua experiência com parto humanizado, sobre o atendimento obstétrico no Brasil. Tá, joia. Bom, eu estou dentro, então, né, a maneira que eu trabalho, a maneira que outros obstetras trabalham, mesmo que sejam em outras linhas, em outros tipos de atendimento, a maneira de entender esse funcionamento todo fica mais fácil quando a gente entende a história do atendimento obstétrico, a história das últimas décadas, né? E aí, consequentemente, onde estamos hoje, né? O que está acontecendo hoje, né?
por que acontece alguns desvios da normalidade em relação a atendimentos, ou mesmo porque explode um movimento aí que se chama contra a violência obstétrica, né, e também agora esse novo movimento de incentivo ao parto normal. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho disso tudo, é bom a gente contextualizar e entender de onde que as coisas vieram, né, como elas começaram e por que elas vieram parar aqui. Eu gosto de entender mais ou menos olhando para uma linha do tempo, imaginando e colocando assim o atendimento obstétrico lá no século XIX, aí depois imaginando o atendimento obstétrico no século XX, agora imaginando no século XXI, que a gente consegue ter um bom panorama. Vamos imaginar que até o século XIX, mais ou menos, a medicina ela não era muito intervencionista ainda, em geral, porque já existiam cirurgias, já existiam alguns tipos de abordagem cirúrgica, mas as técnicas anestésicas ainda não eram muito bem controladas, não havia hospitais disponíveis em todos os lugares. Então, se a gente colocar a medicina do século XIX para trás, nós vamos falar de uma medicina muito mais arcaica, muito mais do que ela foi no século XX, né? Então, um grande divisor de águas foi essa passagem mesmo do século XIX para o século XX. Até o século XIX, vamos colocar que no Brasil, por exemplo, não havia cesárea. A primeira cesárea feita no Brasil foi em 1917. Então, faz 98 anos, não completando nem 100 anos, né? Na história do mundo, aí, a cesárea tem entre 100 a 115, 120 anos mesmo, como método de intervenção resolutivo da gravidez, né? Existem histórias lá no século XV, XVI, de cesáreas feitas, assim, de forma grotesca, sem anestesia e em casos extremos, mas como técnica cirúrgica estudada, associada à técnica anestésica mesmo, a gente vai falar de 100, 110, 115 anos, né? Então, lá no século XIX, quando não existia cesárea, ou se a gente puder esticar esse século XIX para todos os outros séculos anteriores, ou para todos os outros 150 mil anos, onde a natureza é que decidiu quem sobrevivia na hora do parto ou não, a gente vai ver que há alguns relatos de que a mortalidade naquela fase era uma mortalidade maior do que nesta fase nossa agora atual. Não se tem números precisos, porque não existia muita estatística naquela época, mas alguns autores falam de 1,5% a 2%, alguns falam até de 3% de mortalidade na hora do parto, na época que apenas a seleção natural cuidava do ser humano, e não havia medicina que cuidasse. Ou seja, naquela época morriam mães e bebês na hora do parto, né? Hoje em dia morrem muito menos mães, muito menos bebês, independente de qual método se use hoje em dia. Todos os métodos atuais de assistência ao parto são melhores do que era antes, quando não existia nenhum. A grande discussão que existe hoje em dia é qual é o melhor método ou qual a melhor maneira de atender um parto. Se é melhor realmente a cesárea como uma escolha inicial ou não, se é melhor terminar apenas em cesárea em casos necessários, ou no atendimento ao parto normal, se é melhor esperar e não fazer nada e só intervir em casos necessários, ou não, é melhor intervir em todos os casos e praticar um protocolo de intervenções em todos os casos para terminar esse parto normal. Então é isso que fica em discussão, né? Mas vamos entender essa questão da seleção natural primeiro, para a gente poder entender o resto. Lá na época da seleção natural, do que as mães morriam, do que os bebês morriam, né? Um dos motivos principais que se morria naquela época, e não só relacionado ao parto, mas relacionado a outras questões, era a questão de infecção, porque o saneamento básico naquela época não era muito bom, as pessoas não tomavam banho todos os dias, né? Não havia acesso a tomar banho todos os dias, mas então uma das questões de parto tinha a ver com infecção, então bebês que nasciam e que morriam por infecção e mães que morriam por infecção pós-parto, né? Isso naturalmente foi melhorando com o passar dos séculos pela melhora de saneamento básico, melhora em geral das estruturas das casas, realmente de acesso à higiene, né? Então, tirando de lado essa questão de higiene, que foi uma questão de evolução da sociedade como um todo, vamos tentar entender a melhora do atendimento obstétrico, como melhorou diminuiu a mortalidade, né? Naquela época, os bebês, basicamente, eles morriam por duas grandes causas. Uma causa era a prematuridade, então bebês que nasciam muito antes da hora e, portanto, não tinham suporte aqui, que necessitasse de oxigênio principalmente, ou de suporte ventilatório mesmo, para respirar, o bebê respirar. Então, morria de prematuridade. E o outro motivo grande, os traumatismos, que eram gerados pelo próprio parto, né, ou por uma manipulação muito grande, ou mesmo dentro de tocotraumatismo, se a gente abrir uma chave, a gente vai falar das distócias. E aí as distócias nós vamos colocar nas desproporções de bebês que eram maiores do que bebês maiores que a passagem, ou mesmo nas distócias que levam à hipóxia, que levam à falta de oxigenação para o bebê.
Então, a gente vai colocar aí que as causas grandes de mortalidade de bebês na hora do oxigênio, falta de passagem, né? E prematuridade, seriam essas 3 causas, né? Então, a medicina começou a estudar maneiras de melhorar essas causas, diminuir essa mortalidade, né? Mas antes de falar dessa melhora, vamos falar da mãe. A mãe morria por 3 causas também. Uma que eu já falei que foi a infecção, que melhorou com a higiene com o tempo, mas ela morria de parto e ela morria de eclâmpsia, ou das síndromes hipertensivas todas, que uma das principais é que termina em eclâmpsia. Então, alguém também olhou para essa mulher e falou, será que não dá para não morrer de eclâmpsia, não dá para não morrer disso, né? Ou mesmo não dá para não morrer de hemorragia pós-parto, né? Então, começaram a inventar coisas e introduzir intervenções no atendimento obstétrico para melhorar essas causas de morte, né? Então, para a melhora de eclâmpsia, alguém pensou assim, olha, essa mulher, ela chegou convulsionando para a gente com uma pressão alta. Quando é que será que começou a subir essa pressão? Semana passada, mês passado, faz 2 meses, faz 6 meses? Não sei. E se a gente pegar agora todas as gestantes e começar a avaliar todo mês essa gestante, após os 7 meses ou 30 semanas, avaliar de 15 dias e no último mês avaliar toda semana para ver como é que está a pressão dela, se está subindo, não está, se a gente vai intervir ou não. Ou seja, uma maneira de conseguir controlar a pressão ou mesmo de decidir a antecipação da gravidez, né? Com isso foi inventado o pré-natal. O pré-natal é a primeira grande intervenção que a mulher passa, né? Que a mulher moderna passa. Hoje em dia, quando ela fica grávida. Antigamente não existia o pré-natal, então a mulher engravidava, crescia a barriga e nascia um dia. Mas agora, hoje em dia, não. A mulher tem o acesso ao pré-natal e esse tipo de cuidado para saber se não vai elevar a sua pressão. Consequentemente, como a mulher é vista todo mês, foram incluídos vários outros exames, várias outras avaliações no pré-natal, para que se pudesse avaliar outros riscos que essa mulher pudesse estar sendo acometida na gravidez, mas basicamente o pré-natal foi inventado por isso. Então, com isso se corrigiu bastante casos de hipertensão, tanto corrigindo quanto antecipando se precisasse. Outra questão, que foi a mortalidade por hemorragia, foram inventados procedimentos e medicações para corrigir isso, ou mesmo curetagem uterina para quando não resolve, ou até mesmo esterectomia, tirar o útero em último caso, ou reposição de sangue, transfusão sanguínea. Então, foram todas coisas que foram melhoradas, né? Com isso, caiu consideravelmente a mortalidade materna daquela época com a que a gente vê hoje em dia, né? Legal, isso da mãe. Aí, voltando no bebê, aquelas causas de prematuridade também começaram a ser corrigidas pelo pré-natal, evitando prematuridade, evitando infecções vaginais, infecção urinária, principalmente, e aí diminuindo índices de prematuridade, e ainda assim, daqueles que nasciam prematuros, a UTI neonatal com suporte ventilatório e outros tipos de suporte para melhorar os bebês que nasciam prematuros e que não tinham outro jeito, né? Bom, e para os tocotraumatismos, ou vamos abrir essas duas chaves que eu acho mais legal falar dessa forma, bebês que não têm passagem e bebês que não têm oxigênio, que é uma forma até mais leiga de falar e que dá para todo mundo entender, dá para profissionais de saúde entender, dá para casais, para qualquer pessoa entender. Esses 2 motivos, que foi não ter passagem e não ter oxigênio, foi inventada a cesárea, certo? Para isso que ela foi inventada. E para isso que ela deve ser aplicada hoje em dia. É apenas para casos onde o bebê não tem passagem ou não tem oxigenação. Cesárea é a maior intervenção de todas na obstetrícia e ela termina com a gestação naquele momento, né? Ou seja, dali não passa, né? Então ela tem que ser a última intervenção e não a primeira delas, né? Porque não dá para começar por ela e depois desistir e voltar para as outras, mas dá para sempre terminar por ela, né? Então a cesárea foi inventada para resolver casos de bebês que tinham esse tipo de chance de acontecer, né? Consequentemente, quando a cesárea foi inventada, caiu vertiginosamente o índice de mortalidade de bebês na hora do parto, né? Então, inicialmente, quando a cesárea foi inventada, houve essa queda. Porém, o que aconteceu? Aqui no Brasil, o primeiro ano onde houve mais partos parados a domiciliares foi em 1976, foi o ano que eu nasci. Esse ano passou a ter 51% de partos hospitalares, né? Então, vamos falar que na década de 70, 80, 90, foi onde o parto realmente entrou para dentro do hospital. Se ele entrou para dentro do hospital, ele começou a sofrer as intervenções que há dentro do hospital e dos protocolos daquela época. Ou seja, toda mulher tem que entrar para o hospital, ficar em jejum, porque tem chance de anestesia por uma cesárea, pegar um acesso venoso, colocar um soro com ocitocina para acelerar o parto, fazer uma lavagem intestinal, raspar os pelos. Na hora do parto tem que ir para uma sala cirúrgica, numa mesa ginecológica, contida ou amarrada. Alguém fazer uma manobra na sua barriga para empurrar o neném para ajudar a sair, que é a manobra de Christeller. Outro médico cortar a vagina para ampliar o canal, que é a episiotomia. E essa sequência de intervenções, quando ela começou a ser empregada em larga escala,
em número grande de mulheres, e a partir do momento que teve 85, 90, 95% de partos hospitalares, o que aconteceu? A mortalidade de bebês que havia caído vertiginosamente começou a aumentar de novo. E aí alguém parou para pensar, ué, mas por que será? Então, será que nós estamos fazendo intervenções demais? Será que nós passamos do ponto? Né? Será que agora a gente está intervindo demais e as nossas intervenções é que estão gerando esses problemas? E sim, a resposta é essa, é isso mesmo. Tem duas grandes intervenções que são feitas e que aumentam muito a mortalidade de bebês, que são o uso de ocitocina rotineira, colocado no soro, e, consequentemente, aumenta muito as contrações, aumenta a potência das contrações, e isso diminui a oxigenação, diminui o tempo que o bebê tem para a placenta tem para reoxigenar o bebê, então isso aumenta a mortalidade. E a outra é a manobra de Christeler, que é uma pressão muito grande no fundo do útero, que aumenta em até 10 vezes a pressão intracraniana do bebê, então aumenta a chance de AVC, aumenta a chance de hemorragia ocular, edema cerebral, entre outras causas. A manobra de Christeler hoje é uma manobra considerada proscrita, apesar de muita gente ainda fazer, né? Então, o que aconteceu? Caiu, legal, a mortalidade caiu daquela época, mas começou a subir de novo, né? O que aconteceu nessa época, então? Houve principalmente nos países onde esse método é muito empregado, e o Brasil é um país que tem muito parto tradicional. Esse parto foi muito difundido aqui dessa forma, com essas intervenções. O parto começou a ter uma má fama. Além da violência que a mulher sofre em ficar sem privacidade, ficar no hospital, isolada, e ainda sofrer esse monte de intervenções, e ela sofrer um cuidado no sentido de um cuidado imperativo a ela, ou seja, você é obrigada a fazer isso, você é obrigada a ficar deitada, você é obrigada a me obedecer, fazer força na hora que eu mando. Essa mulher começou a se sentir violentada nesse processo, e ainda por cima com bebês com intercorrências, com bebês que realmente vão parar na UTI, que realmente vão... muita gente fala, o parto normal é muito ruim, porque o nenê passa da hora, o nenê vai parar na UTI, o nenê fica na APAE depois, e eu respondo, realmente, se o parto for intervencionista dessa forma, principalmente com ocitocina de rotina e com Christeler de rotina, esses índices aumentam mesmo. É desse parto que nós estamos falando que aumenta a mortalidade de bebês, né? Então, aí o que aconteceu? Alguém começou a estudar e falar, bom, vamos ver então onde que a gente pode intervir, vamos intervir menos. Só que ao mesmo tempo, além de alguém estudar onde podemos intervir menos, outra linha de pessoas começaram a estudar, ou mesmo sem estudar, colocar em prática a linha de pular toda essa etapa e já ir direto para a cesárea. Então, nesse momento aí, na década de 70, 80, final, mais para a década de 90, começaram a surgir duas novas linhas de atendimento ao parto, que foi a linha do parto humanizado, que é essa linha que eu sigo, que é a linha onde você individualiza cada caso, você eleva a autonomia da mulher e o protagonismo dela como sendo principal na hora do atendimento, ou seja, as escolhas dela são muito importantes para a gente decidir. Você associa com a nossa experiência e com medicina baseada em evidências mais atual daquele momento, e aí você vai ter individualização em cada caso. Cada caso vai ser um caso. Alguns casos vão ser parto natural, alguns casos vão ser um parto induzido, outros casos vão ser um parto com anestesia, e alguns casos vão ser cesárea, e sempre em função de segurança. Essa é a linha do parto humanizado, certo? Aí você vai continuar, você vai ter a linha paralela do meio aqui, que é essa linha de parto tradicional, que é a intervenção igual para todo mundo, e aí se desprendeu uma outra linha, que é a linha da cesárea eletiva, que ela se desprendeu por vários motivos. Um dos motivos é esse, por esse parto ser muito violento e causar intercorrências. E a cesárea eletiva traz menos intercorrências para os bebês nesse sentido, principalmente de tocotraumatismos, né? Então, começou a haver uma percepção de que, olha, a cesárea eletiva é uma solução para isso, né? Só que a cesárea eletiva, quando ela era feita em trabalho de parto ou durante um trabalho de parto, ela tinha muito menos intercorrências do que a cesárea feita com hora marcada, que essa é péssima. Porque a cesárea com hora marcada, o bebê nasceu fora de hora. E a cesárea com hora marcada, o bebê tem 120 vezes mais chance de ter taquipneia transitória, ter desconforto respiratório, de ter algum problema pulmonar, né? E aí o que aconteceu? Dentro dessa linha da cesárea marcada, além da cesárea feita em trabalho de parto, começou a surgir, da cesárea letiva, começou a surgir a cesárea marcada, que foi o grande problema dessa linha, né? Nessa linha também não tem bebês, a respiratória do bebês. Só que aí teve um outro problema na linha de cesáreas. Tanto na linha de parto humanizado quanto de parto tradicional, a mortalidade de mães caiu muito, como era no passado, comparado à evolução natural. Só que na linha de cesárea eletiva começou a subir novamente a mortalidade materna pelas intercorrências da própria cirurgia. Intercorrências da anestesia ou da cirurgia, seja de lesão de órgão, seja de lesão do próprio útero, seja de hemorragia pós-parto ou de infecção da cesárea. Então, o índice de mortalidade aumentou. E aí você pega as gestações de alto risco, de hipertensas, e de principalmente síndrome HELP, por exemplo, que é uma síndrome que
tem plaquetopenia, as plaquetas caem bastante, e aí alguém vai lá e faz cesárea nessa mulher, aumenta mais ainda a chance de mortalidade das mães, né? Isso aqui podia ser um parto induzido, mas quem trabalha só com cesárea, faz cesárea em todos os casos, inclusive em alto risco, então acaba aumentando o risco dessa mulher. Então, o que a gente vê hoje? Que a gente tem essas 3 linhas funcionando paralelamente. A linha do parto humanizado, que é uma linha mais europeia, uma linha que tem uma linha holandesa e inglesa, principalmente em relação aos trabalhos científicos, né? Que alguns grupos já seguem aqui no Brasil. Tem a linha de parto tradicional, que é a linha de vamos esperar primeiro o parto normal, e se não der certo, cesárea, porém, com intervenções em todo mundo já de rotina, e a linha da cesárea eletiva, que escolhe a cesárea como método, seja ela marcada ou seja em trabalho de parto. Só que quando a gente coloca, e a gente vai falar de segurança do parto, onde estamos, para onde iremos, eu procuro nos números de morte e mortalidade. E hoje escolhi o parto humanizado como sendo uma linha de atendimento, porque é a que tem menor mortalidade de bebês e menor mortalidade de mães. Bom, eu estou concluindo que as nossas escolhas acabam sendo em função de segurança na hora do parto, né? Então, quando a gente tem a linha do parto humanizado, do parto tradicional e da cesárea eletiva, a gente vê que o parto humanizado ele tem melhores números de segurança em relação ao final do parto, tanto de mães quanto de bebês. Já a linha do parto tradicional ela aumenta a mortalidade de bebês e a linha da cesárea eletiva aumenta a mortalidade de mães, né? Todos esses números são baixos comparados ao que era na natureza antes, né? Então, logicamente que uma mulher pode escolher por uma cesárea eletiva, desde que ela saiba todos os riscos que ela está correndo, pode escolher por um parto tradicional, desde que saiba os riscos, assim como humanizado, porque os riscos são baixos nos 3 métodos. Comparando entre eles, a gente sabe que os outros 2 métodos acabam tendo uma mortalidade um pouco maior, né? No parto humanizado, uma das coisas que a gente preconiza bastante, que é a qualidade mesmo do atendimento, da privacidade, da informação ser trocada diretamente com a gestante, as escolhas dela. Então, isso faz com que a mulher também se sinta bastante acolhida nesse tipo de método e que ela não seja apenas passiva no processo, né? Bom, falando isso, eu acho que eu consegui tentei dar pelo menos um paralelo de onde estamos hoje, o que está acontecendo e quais os métodos que existem de atendimento, né? Até porque muita gente confunde um pouco, fala assim, o que é parto humanizado? Fala, parto humanizado é o parto na banheira ou o parto na casa? Não é parto humanizado. Parto humanizado é o parto considerado pela Organização Mundial de Saúde como o mais seguro do momento, que utiliza as evidências científicas mais seguras do momento. E até pode ser feito em casa ou no hospital, mas uma coisa não é o local do parto que caracteriza o tipo de parto. Pode ter um parto em casa que não é nada humanizado e que não respeita evidências científicas e que a mulher está correndo risco. Assim como pode ter um parto no hospital, que também não é humanizado. A cesárea eletiva, por exemplo, não é considerada humanizado. Por quê? Porque não é humanizado para o bebê. Não respeita o tempo do bebê, não respeita que o bebê realmente passe pelo processo hormonal todo do trabalho de parto, o desencadeamento todo o processo de imunidade que é desenvolvido no trabalho de parto, o processo de maturação pulmonar, neuromuscular, todo que tem a ver com o trabalho de parto, não é respeitado ao bebê. Então, por isso que não dá para considerar a cesárea eletiva como algo humanizado, né? Mesmo que tenha uma música linda tocando no fundo, né? Então, com isso dá para a gente entender mais ou menos assim, o paralelo de quais são os métodos que existem e não confundir também. Parto depende. Se for um parto que está tudo bem, tranquilo, ele é humanizado. Se ele não tiver com segurança que seja dentro da água, não é considerado parto humanizado, né? Então é assim que a gente consegue diferenciar os tipos de parto, né? Bom, e você me falou, o tema nosso é não só onde estamos, mas onde chegaremos, né? E uma outra questão de entender onde estamos, não só olhar os métodos, mas olhar a maneira com que o atendimento obstétrico é organizado, eu acho que é interessante, né? Se a gente for falar, eu acho que é melhor falar do Brasil e a gente compara com algumas questões de outros países, né? No Brasil, a gente tem 2 setores de atendimento, que é o SUS e o setor suplementar. Em geral, as pessoas no Brasil são atendidas 75% pelo SUS e 25% pelo setor suplementar. Hoje em dia, o atendimento obstétrico no SUS, ele está bastante organizado. Já faz mais de 2 décadas que há um sistema de plantão no SUS de retaguarda 24 horas, com equipe multidisciplinar para atendimento ao parto. Então, não existe praticamente nenhuma cidade brasileira que não tenha uma referência, pelo menos de um hospital de uma cidade próxima, que haja um atendimento pelo SUS para um parto, né? Logicamente que há muita discussão em relação ao método, porque muito se aplica ainda ao método tradicional, nesse tipo de atendimento, mas pelo menos é um atendimento 24 horas por dia,
disponível, com equipe multidisciplinar, que vem cada vez se especializando mais, cada vez melhorando mais o atendimento, né? Cada vez se humanizando mais, que essa que é a tendência do parto tradicional se transformar no parto humanizado, né? Tem hospitais que estão muito à frente disso, por exemplo, o Hospital Sofia Feldman em Belo Horizonte, que tem um atendimento excelente em relação tanto a números de índices baixos de cesárea, quanto de qualidade de atendimento, de segurança no parto, e que é um atendimento feito pelo SUS, né? E aí, do outro lado, nós temos 25% dos brasileiros sendo atendidos pelo setor suplementar, que é o setor que tem os convênios particulares, né? O que aconteceu nesse setor? Que é o grande vilão das cesáreas, do aumento das cesáreas marcadas, né? Porque as cesáreas marcadas começaram nesse setor, né? O que ocorreu é o seguinte: os convênios de saúde, eles surgiram por uma necessidade do setor do SUS não conseguir suprir a população toda, né? Países como Brasil, Argentina, Chile, México, são países que têm setor suplementar muito forte, porque a saúde pública não é muito bem organizada. Então, tem uma fatia grande da população que é atendida pelo setor suplementar. O que aconteceu? Os convênios e operadoras de saúde começaram a surgir no final da década de 70 e década de 80, houve uma explosão de número grande de convênios. Década de 90, eles se firmaram. E aí, final dos anos 80, com a Constituição de 88, se começou a falar da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma agência que é um braço do Ministério da Saúde, para organizar a saúde suplementar. Falar, bom, tá todo mundo vendendo saúde por aí, vendendo planos de saúde, né, por aí, mas vamos organizar, vamos pôr uma regra, vamos fazer um rol de procedimentos que é obrigatório a ser atendido, vamos fazer uma tabela, uma hierarquia entre os procedimentos para ver os pagamentos, tanto para os hospitais quanto médicos. Isso foi surgindo, essa consolidação da ANS, que ela foi fundada no ano 2000. E no ano 2000 que se formou a ANS, que é a que regulamenta hoje o setor suplementar. Então, 6 anos. Ou seja, o setor suplementar, ele ainda está engatinhando na sua organização, está sendo organizado agora, né? Tanto que o parto mesmo ficou esquecido muito tempo lá, e ano de 2012, que começou a se falar de parto na ANS, se falava um pouco antes, mas não se agia muito. 2012 começaram a levantar uma bandeira, e agora 2015 que pegaram mais firme. Mas por quê? Porque as mulheres foram atrás disso, através de organizações de ativistas, através de organizações de ativistas ligados à parte jurídica, principalmente, e entraram com ações no Ministério Público, e aí, consequentemente, mobilizou a ANS, que já era a obrigação dela mesmo fazer esse papel, e ela parou de ter vistas grossas e começou a tentar mexer com a questão do parto. Aí, o que acontece na questão do parto no setor suplementar? Há poucos anos atrás, se a gente falar de 5 anos atrás, para todos os outros anos, o que ocorria? Uma mulher que era atendida pelo setor suplementar, que ela julgava ser melhor que o SUS, por isso que ela paga por aquilo, ela paga um convênio que dá direito a ela ter consulta uma vez por mês com o médico no consultório, e uma vez por mês, independente se está no final da gravidez ou não, o ideal é que fosse toda semana no final da gravidez. Uma vez por mês, uma consulta, que o valor dessa consulta cada vez foi caindo mais, e que o médico ele consegue apenas atender essa consulta em 15 minutos, porque ele tem que atender 4, 5 pacientes por hora para compensar o horário, para compensar o gasto que ele tem no consultório. Ou seja, um pré-natal que não dá para fazer adequadamente, em consultas de 15 minutos, uma vez por mês, até o fim da gravidez, e que no final das contas o convênio, ele não organizou o sistema de plantões, não existia sistema de plantões por convênios, né? Aí o que acontecia? Na hora do parto, quem que vai ser chamado para o parto? O médico do consultório, que ela criou vínculo com aquele médico, ela não vai chamar outra pessoa, né? Por quê? Porque não tinha sistema de plantão, como tem há muitos anos na Europa, como tem há muitos anos nos Estados Unidos. Então, muita gente fala, inclusive colegas nossos falam assim, a mulher brasileira tem a tradição de chamar o próprio médico para a hora do parto. Na verdade, não é que ela tenha a tradição, é que ela não tinha outro para chamar. Ela só tinha o próprio médico para chamar. Então, cada um chamava o seu próprio médico, e aí você tinha numa cidade de 200 médicos, tinha 200 médicos de plantão todos os dias, esperando a hora do parto de cada uma das suas pacientes, né? Então, o que aconteceu? Esse tipo de atendimento de disponibilidade 24 horas por dia para o obstetra, quando o preço começou a cair bastante, cair bastante, chegou nos ínfimos R$180, R$200, que é o que se pagava em 2012 para atendimento a um parto, a grande maioria dos médicos começou a olhar para esse valor e falar, olha, por R$200 não dá para esperar parto normal, só dá para fazer cesárea, com hora marcada, é o que eu tenho para fazer. E aí ele começou a fazer isso 1, 2, 3, 10 vezes, a mentira dita 10 vezes acaba virando verdade, e aí o que acontece?
para ele próprio, aquele método fica sendo melhor, mais seguro, além de alguns médicos já acharem isso mesmo por essência do método, e não só por necessidade financeira, logística e tudo mais. Então, o que aconteceu? Com o passar dos anos, muitos médicos foram indo para essa linha de cesárea marcada. Por quê? Porque não se pagava bem, porque não tinha estrutura de plantão para dar respaldo, convênio não paga equipe, até hoje convênio não paga enfermeiro obstetriz para ajudar a conduzir um parto normal, convênio não sabe o que é doula, nem aceita, nem ouviu falar ainda o que é doula, então eles não sabem trabalhar ainda com equipe transdisciplinar. Então, o que aconteceu? O convênio em si foi o grande vilão que fez com que aumentasse o índice de cesáreas, por falta de estrutura financeira, falta de estrutura de organização. De alguns anos para cá, em 2012, em Ribeirão Preto, na Unimed de Ribeirão Preto, houve uma mudança grande, que eles implantaram o sistema de plantão lá, e os obstetras todos pararam de atender as pacientes no próprio consultório e passaram a atender em sistema de plantão. Inicialmente, as próprias pacientes, eu não vou ter mais o meu médico na hora do parto, e tudo bem, algumas acabaram ainda aderindo e saindo do convênio, indo para o particular para chamar o próprio médico na hora do parto. Mas, em geral, a maioria começou a ir para o plantão, e os números lá de Ribeirão atuais eu não tenho, mas eu cheguei a acompanhar uns 20, 22 meses após a implantação, e eles tinham reduzido de 96% de cesárea para 74% de cesárea, só com o sistema de plantão, isso em 20 e poucos meses. E com certeza agora os números já estão menores ainda lá, porque o sistema de plantão acaba resolvendo. Você colocar uma equipe de plantão transdisciplinar 24 horas por dia, e de preferência com educação continuada, para ir melhorando cada vez mais os métodos, você acaba melhorando a assistência. Aí a mulher não fala mais assim, eu não vou lá naquele plantonista. Não, porque ela sabe que é um atendimento bom. Por que lá na Europa ninguém usa a palavra plantonista com tom pejorativo, como usam aqui no Brasil? Porque lá na Europa todo mundo confia no plantonista. Ela fala assim, minha mãe, minha tia, minha irmã, minha vizinha, todo mundo teve com o plantonista, foi tudo bem, eu fui respeitada, eu tive um parto da melhor forma possível, por que eu vou chamar um médico particular na hora do parto? Então, o que aconteceu no setor suplementar foi isso. E o que acontece? Com o passar dos anos, eu vou usar de novo a expressão uma mentira dita 10 vezes vira verdade, porque foi-se parecendo que a cesárea era a verdade do atendimento dos planos de saúde, ou seja, era a verdade das pessoas mais ricas, e o parto normal parece que ficou com as pessoas mais pobres. Então, com o tempo, ficou parecendo que cesárea é coisa de rico e parto normal é coisa de pobre. E não que parto normal é mais seguro, só que é mais trabalhoso, fazer, né? Então, infelizmente, a empregada doméstica olhava a patroa dela fazendo a cesárea e falava, eu preciso juntar dinheiro para pagar uma cesárea para fazer. Então, o que aconteceu? Começou a contaminar a população esse tipo de ideia também. Uma população que já via um parto violento, um parto normal violento, e que via a patroa fazendo cesárea maquiada, bonitinha, chegando com o neném em casa depois, muita gente começou a achar também que a cesárea era uma opção. E eu, na minha opinião, comparando a cesárea eletiva com o parto violento, com o parto obstétrico violento, que é o parto do abandono, o parto do maior risco para o bebê e dessa violência na hora do parto, e eu também sou muito mais favorável à cesárea eletiva, né? Agora, o que a gente vem discutir hoje é a humanização do atendimento como um todo, humanização da autonomia da mulher, da escolha, da informação, humanização da equipe também, das pessoas, humanização no sentido de boa remuneração, de treinamento propiciado pelas próprias instituições, não o médico ter que tirar dinheiro do bolso dele, parar de trabalhar, ir lá pagar um congresso para ele se atualizar, e sim que a instituição mesmo forneça esse tipo de atualização para o médico poder se atualizar e estar sempre em dia, né? Então, o que eu vejo num futuro muito próximo, eu acho, que os organismos, os órgãos superiores estão se organizando, a ANS está se organizando agora para melhorar o atendimento no setor suplementar, ou seja, organizar plantões transdisciplinares 24 horas por dia, com profissionais treinados em educação continuada, essa é a ideia lá na frente, né? E que tenham respaldo mesmo de decisões, por exemplo, implantação do partograma. O partograma é um método para você seguir para realmente indicar uma cesárea e não simplesmente decidir por uma cesárea aleatoriamente, assim, e ela poder ser atendida por mais de um profissional ao mesmo tempo, que vai acompanhar o histórico pelo cartão de pré-natal. A colocação de uma segunda opinião de cesárea, que isso é uma coisa que vai vir ainda com o tempo, que é um médico não pode decidir sozinho uma cesárea, ele tem que ter a assinatura de 2 médicos para decidir por uma cesárea.
né, e depois uma auditoria após, para ver por que foi cesárea, e aí tentar melhorar as próximas vezes para não acontecer cesárea, né? Tudo isso em função, não de abaixar o índice de cesáreas por si só, mas de melhorar a segurança do parto mesmo, diminuir a mortalidade de mães, tudo mais. Então, eu vejo que no futuro nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para a humanização do atendimento, seja das níveis receberem adequadamente por isso e terem educação continuada adequada para isso. Então, é esse caminho que eu vejo, essa luz no fim do túnel que eu vejo. Eu sou uma pessoa otimista em geral e eu acho que eu tenho esse otimismo. Daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo a melhoria dentro do parto humanizado e não se é parto humanizado ou não é. É isso. Ai, que bom, doutor Braulio, assim, fico muito feliz com essa notícia, né, de que realmente a gente esteja caminhando, né, para um futuro, uma humanização, e quem sabe mais no futuro ainda a discussão da melhoria de uma já instalada humanização, né, gostei muito de saber. Eu sei que já está, assim, no finalzinho, né, nos últimos minutos, mas eu gostaria, se você pudesse falar só um pouquinho do seu trabalho, né, e depois se despedir da gente, dar umas palavras finais, e a gente agradece muito a tua presença aqui, com certeza foi super esclarecedor, e com certeza isso está ajudando muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, o meu trabalho, o que aconteceu comigo especificamente? Eu trabalhei muitos anos pelo SUS, né, pelo setor suplementar, desculpa, pela saúde pública, né? Trabalhei tanto em posto de saúde quanto em plantões, mas o que aconteceu comigo pessoalmente? Eu não encontrei no SUS um caminho interessante de trabalhar com humanização, porque, como eu disse agora há pouco na minha fala, o SUS está bastante voltado ao parto normal. Ele tem uma estrutura boa para parto normal, mas, porém, um parto ainda muito violento. E o método que eu acredito, que é esse método da escolha da mulher, do protagonismo da mulher, eu não conseguia seguir muito bem, porque eu era um no meio de outros que não pensavam da mesma forma, por mais que eu estivesse trabalhando em equipe. Então, eu migrei para o setor suplementar, que eu já trabalhava misto no setor suplementar também, mas eu migrei mais para o setor suplementar, porque aí eu fui cair na questão de convênio, e eu via que o convênio realmente não resolvia essa questão, por questões financeiras, estruturais, então eu fui saindo, e hoje em dia eu trabalho dentro do setor suplementar, mas só na área particular, e não é que essa foi uma escolha minha inicial, não, eu acredito no SUS, e eu acho que o SUS tem caminhos muito bons, e eu pretendo um dia voltar a trabalhar pelo SUS, a hora que eu achar que tem um caminho melhor lá dentro. Mas, por enquanto, eu só achei abrigo no setor suplementar, na área particular. Então, como eu trabalho hoje em dia? Eu trabalho na cidade de São Paulo, na cidade de Sorocaba, tenho equipe de parto montada em Sorocaba e equipe de parto montada em São Paulo. Em geral, as nossas equipes, a gente trabalha com obstetra e depois obstetras de retaguarda, né? Fazem retaguarda para mim, da minha equipe, e, consequentemente, da equipe deles, eles têm a retaguarda deles, que às vezes eu sou mesmo retaguarda de outra equipe, né? Aí temos pediatras que fazem retaguarda entre si também, temos enfermeiras obstetrizes ou obstetrizes que fazem retaguarda entre si, e tem as doulas que dão apoio à mulher e que acabam integrando a equipe também, que fazem esse apoio. A gente trabalha com equipe de anestesista, ou anestesista que está no plantão mesmo, ou anestesista de equipes que nos apoiam, e auxiliares, que são as mesmas pessoas que fazem esse backup, né, esse auxílio da parte de cobertura da obstetrícia. Quando a gente precisa fazer uma cesárea, a gente chama como auxiliar cirúrgico. Em geral, a gente trabalha num parto natural com 4 profissionais. Eu trabalho com 4 profissionais, que são os 2 médicos, que é o pediatra e o obstetra, uma obstetriz e com uma doula, né? Seja esse parto em casa, seja esse parto no hospital, eu sempre sugiro que sejam essas 4 pessoas. Algumas equipes montam com 3 desses 4 profissionais, outras montam com 2 desses 4 profissionais. Mas eu acho sempre bom a questão de ter 4 profissionais, pela questão de disponibilidade, pela questão se no dia um desses não puder, os outros 3 acabam podendo, e o plano de parto da gestante acaba sendo respeitado da mesma forma, e a gestante não perde o plano de parto dela porque um da equipe não podia, né? Então eu acho que a logística mesmo também de organização do material e depois das visitas pós-parto, tudo mais com a equipe é melhor do que apenas um profissional, e ficar tudo direcionado com um profissional. Então, a gente trabalha assim, eu trabalho assim em Sorocaba, eu trabalho assim em São Paulo, a gente monta essa equipe, fica disponível 24 horas por dia. Quando a gestante no pré-natal, ela já recebe um treinamento, tanto treinamento nas próprias consultas, quanto com as doulas, com as enfermeiras, de como será o dia, o que ela vai sentir, o que ela vai saber, o que ela tem que saber para saber que está em trabalho de parto e nos acionar, né? Em geral, nas fases do parto, eu costumo explicar para a gestante assim,
que tem as contrações de treinamento, que são aquelas que começam desde 30 semanas, né? Aí depois você tem contrações de pródromos, que são aquelas que já tem uma dor, mas não tem ritmo ainda, que é aquele ameaço de trabalho de parto. Depois você tem a fase latente, que são as contrações com ritmo e com dor, mas ainda uma dor moderada, e que o ritmo ainda, a frequência é longe uma da outra. E depois a fase ativa, que é o trabalho de parto verdadeira, que é a contração com ritmo, com dor, bem pertinho uma da outra, com dores fortes, que é a fase ativa mesmo, né? Eu costumo dividir os profissionais nessas fases. Eu falo que, assim, o marido é aquele, não profissional, né, lógico, mas o marido é aquele que fica com ela nos pródromos de trabalho de parto. Quando vai entrar para a fase latente, que a contração vai engrenar, é hora de chamar a doula. E aí a doula vai acompanhando essa parte, aliviando dor e tudo mais. Começou a perceber que está indo para a fase ativa, chama a obstetriz, que é a pessoa que é a parteira, na verdade, que é a pessoa que vai conduzir o trabalho de parto, vai saber se está tudo bem, vai verificar a pressão, escutar o bebê, verificar a cor do líquido, caso tiver rompido a bolsa, para ver se tem mecônio, não tem, você vai avaliar isso para ver se está na hora ou não de chamar o obstetra, e em geral vai chegando mais para o período possível, ou numa transição, que daí está na hora de acionar o obstetra, mais para o desfecho final do parto, que às vezes nosso único desfecho é olhar o parto e não necessariamente intervir, né? Às vezes é a própria obstetriz que termina o parto, a gente fica só de retaguarda, e o pediatra nesse período possível mesmo, que é a hora que ele vem para receber o bebê, para avaliar apenas depois, a grande maioria das vezes apenas para avaliar, mas quando precisa de uma intervenção, faz a intervenção. Bom, a gente trabalha dessa forma, em geral, hoje em dia, a gente tem, em média, 90% de partos normais, né? E, em geral, praticamente 100% das tentativas de parto normal. Então, a gente inicia uma tentativa de parto normal para praticamente todos os casos. Os únicos casos que a gente não inicia diretamente com parto normal são casos de placenta prévia, são casos de HIV com cargas virais altas e casos de herpes ativo na hora do parto. Então, esses 3 casos a gente vai para cesárea direto. Mas todos os outros 99,5% dos casos a gente vai para a espera de parto normal primeiro, e em geral 90% deles terminam em parto normal. Se a gente separar em alto e baixo risco, nas gestações de alto risco, em geral 85% termina em parto normal, 15% termina em cesárea. E nas de baixo risco, 97% a 98% termina em parto normal e 2% a 3% termina em cesárea. Então é dessa forma que a gente trabalha hoje em dia. Acho que deu para Super legal. Nossa! Uhum. Muito, muito, muito legal, assim, e a gente percebe, assim, uma verdadeira inversão, né, do que é feito, né, por aí, né, na maioria, realmente, vindo naturalmente, vindo com o parto normal, que foi o que, realmente, a biologia, né, humana foi feita, né, para acontecer. Então, doutor Braulio, a gente agradece muito a sua presença aqui, obrigada pela tua disponibilidade dentro dessa tua agenda, que a gente sabe que é super concorrida, foi super difícil, né, conseguir trazer você para o Sofene. Mas a gente agradece, sabe? E a gente fica super feliz. Eu tenho certeza de que essas suas palavras ajudaram muitas e muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Gratidão. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a participação. Muito obrigado pelo convite.